Fala meus amigos, como vocês estão? Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo nós vamos falar sobre o PowerFX no Ultimate Desktop. O PowerFX, para quem não conhece, é uma linguagem que nós utilizamos fórmulas bem parecidas com as do Excel que você deve conhecer, só que ela é algo muito presente no Apps Canvas, né? No Power Apps Canvas. Então se você acompanha o canal, você já ouviu falar de PowerFX, já sabe o que é PowerFX, porque as fórmulas, todas as fórmulas ali do Power Apps Canvas utilizam o PowerFX. A novidade, que não é tão nova assim, e eu já vou falar sobre isso, é que quando você cria um fluxo, você tem aqui a possibilidade de habilitar o PowerFX no estúdio do Ultimate Desktop. Então, nós podemos utilizar a mesma barra de fórmula que eu já estou acostumado a utilizar no Apps Canvas aqui no Ultimate Desktop. A gente vai entender como usar isso. Então, eu vou dar um nome aqui, fluxo PowerFX, vou habilitar, por padrão não está habilitado, e vou clicar em criar. Mas antes de clicar em criar, olha só, tem o Saiba Mais. Quando eu clico nesse Saiba Mais, tá galera, ele vai abrir aqui o overview do PowerFX, que nada mais é do que a documentação que fala sobre o PowerFX, ou fórmulas bem parecida com Excel, isso é muito legal. E os exemplos, obviamente, estão com o do Power Apps. Por quê? Porque é a linguagem do Power Apps, tá? Então, por que é tão legal aqui? Por que o PowerFX no Ultimate Desktop é tão legal? Porque é uma linguagem que você já aprendeu, ou você já estudou aqui com a gente no canal ou nos nossos cursos e consegue reutilizar em outra ferramenta. Então, nós conseguimos utilizar algo que já sabemos em outra ferramenta. Um ponto super importante aqui, galera, versão preliminar, tá? Isso aqui foi lançado, tá, galera, para todo mundo poder utilizar em abril de 2024, certo? Então, já faz bastante tempo que foi lançado o PowerFX aqui no Ultimate Desktop, mas ainda está em preliminar. O que é preliminar, Ronel? Eu falo em diversos vídeos isso aqui, né? Versão preliminar é o preview, ou seja, é uma versão de testes, ainda não está 100% preparada para você confiar 100%. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou implantar um robô em um cliente, eu ainda não uso o PowerFX. Apesar de já estar aqui há um bom tempo, né? Tá desde abril, eu não uso porque a chance de ter um bug existe essa chance. Por quê? Porque é uma versão preliminar. Então, tudo que é versão preliminar é algo que não está ainda 100% pronto para ser usado em produção. E eu tomo muito cuidado em entregar coisas como essa em clientes, porque eu não quero ter dor de cabeça. Beleza? Ah, mas eu tô desenvolvendo aqui na minha empresa, eu tô fazendo algo aqui que eu tenho um controle total, é o meu trabalho do meu dia a dia. Aí você usa, tudo bem, se der um bug você vai olhar, vai corrigir, entende? Mas agora quando eu vou implantar um robô mais robusto para algum cliente, eu não vou utilizar algo com versão preliminar. E já está há algum tempo, então em breve isso aqui vai entrar dentro do estúdio sem ter que marcar essa opção, né? Vai ser algo já presente ali no Ultimate Desktop e vai deixar de ser preliminar, tá? Falei aqui rapidamente sobre isso, vamos clicar em criar e seguir aqui. Eu quero te fazer um convite, tá? Nos nossos cursos, você tem tanto o curso de Apps Canvas como o curso de Ultimate Desktop, ou seja, em um lugar só, você consegue estudar o PowerFX, criar aplicativos, criar fluxos no Ultimate Cloud e também dominar por completo essa ferramenta do Ultimate Desktop. Nosso curso é completo, você aprende tudo que você tem que saber sobre essa ferramenta que você está vendo aqui na tela. Então aproveita para estudar tudo, não somente uma ferramenta, você consegue estudar tudo na nossa escola. Então olha o link aqui na descrição que eu tenho certeza que você vai curtir muito e você vai sair do curso criando robôs, podendo até prestar seus próprios serviços aí. Como utilizar então o PowerFX aqui dentro? A diferença é que, por exemplo, vamos criar uma variável para ficar claro aqui, ó, variável, definir variável, o nome da variável vai ser nome, e aqui eu vou entrar, por exemplo, com o meu nome, tá, ó, Ronan. E aí, vamos supor que eu queira pegar esse texto e fazer alguma coisa. Ah, eu posso usar as opções de texto aqui, que é como você faria sem o PowerFX? Pode, né? Então, eu tenho aqui as partes de texto para manipular esse texto. Eu tenho também script, a gente ensina bastante lá no curso algumas dicas sobre isso, como usar os scripts que estão aqui, mas com o PowerFX, por exemplo, eu posso pegar e usar as fórmulas ali, que eu já conheço do Power Apps Canvas, aqui direto no estúdio. Como que eu faço para usar essas fórmulas? Vamos imprimir aqui, ó, display message. Opa, vai estar em português, então vai ser mensagem, ó, exibir mensagem. E aqui eu quero, por exemplo, ó, exibir o meu nome.
Como que eu vou fazer? Ó, eu vou clicar no F de X aqui, né, o FX, e aqui eu vou ter todas as funções. Olha que legal. Todas essas funções são as funções que também estão presentes lá no Power Apps. Mas eu posso também, tá? Só colocar igual. Quando eu coloco igual, eu estou dizendo aqui para o Ultimate Desktop que eu estou entrando com o meu Power FX. Lembrando, né, como ainda não é 100% habilitado, tá vendo? Ó, tá marcado aqui, ó, o Power FX está habilitado. Então ele sabe que quando eu colocar o igual, vai virar um Power FX. Só que, se você não habilitar lá no comecinho, lembra quando a gente clicou criar, habilitar, não vai adiantar nada colocar o igual, não vai acontecer nada. Isso aqui só aparece, esse F de X aqui, porque eu habilitei, tá? Então, ó, igual, e eu quero, sei lá, colocar maiúsculo, o meu nome para maiúsculo. Eu vou entrar com a função que eu conheço de upper, ó, upper, e vou colocar a variável nome. Perceba o seguinte, a variável nome foi criada aqui com este nome. O nome da variável é nome. Ele já conhece, ó, que isso é uma variável, eu consigo utilizar na fórmula. Isso é muito legal, porque ele me ajuda a escrever. Isso eu acho muito legal mesmo aqui na hora de escrever o FX. Então, basta eu abrir o parênteses, ele me traz quais são as variáveis que eu tenho no meu fluxo anteriormente, né? Então, isso aqui eu já acho fantástico na hora de usar o FX, tá? Então, ó, nome e salvar. Só isso. Vamos dar um executar, ó, executar. E a gente vai ver que está em maiúsculo, o resultado vai sair aqui. Então eu consigo, né, usar facilmente as funções. Vamos testar algumas outras funções aqui para ficar bacana esse vídeo. Eu posso utilizar aqui, por exemplo, algumas manipulações de pegar um texto e transformar numa tabela. Então eu tenho um texto com várias linhas e quero pegar a terceira linha dessa tabela. Eu acho muito mais fácil fazer isso num Power FX, por exemplo. Então eu tenho um texto e quero pegar a terceira linha dessa tabela. Só que antes de eu fazer isso, tem uma ação nova em variáveis quando a gente habilita, tá? Ó, executar expressão Power FX. Então é como se fosse um print, né? Eu consigo executar uma expressão aqui para testar. Ó. Ele fala, inclusive, aqui a expressão Power FX a ser executado. Então eu posso colocar uma expressão aqui nessa ação para testar, é assim que eu desenvolvo quando eu uso o Power FX aqui. Eu uso executar a expressão, vejo, né, o resultado para eu depois utilizar uma variável, depois utilizar no display message, porque daí fica mais fácil, eu já sei o que está acontecendo, né, já entendi a função está fazendo o que eu quero, aí eu utilizo em outro lugar. Então, por exemplo, aqui eu vou tentar pegar, sei lá, a segunda linha de um texto com várias quebras de linha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pôr numa variável, novamente, ó, Ctrl C, Ctrl V, e vou entrar com um texto aqui, ó, banana, nossa senhora, banana e maçã são frutas bacanas e eu gosto de frutas. Ou seja, com vários e vários linhas aqui, eu quero pegar a segunda linha desse texto. Com o Power FX, eu sei uma forma simples de fazer isso, né? Vou dar um split ali, dar um index e vou pegar a linha que eu quero. Então eu posso vir aqui, ó, executar expressão, vou entrar com o meu igual. Primeira coisa, eu vou dar um split, né? Ou seja, vou separar por delimitador e transformar em uma tabela, a gente pode chamar assim, então, ó, split. Ali no caso, ele ficou com o nome, eu quero alterar o nome dessa variável, galera, vai ser texto, tá? Ó, texto, salvar, executar a expressão do Power FX, igual split. O que eu quero dar split? No texto. E aqui a gente tem o primeiro problema de estar em preliminar. Qual que é o problema? Eu coloco ponto e vírgula e ele me mostra, né, que é um ponto e vírgula o separador. Só que não é verdade. Na hora de colocar aqui e clicar em salvar, galera, tem que colocar vírgula. Então ele tá com um problema aqui de detectar a língua do Windows para executar a fórmula. Então aqui no caso eu coloco o ponto e vírgula para ele me mostrar, tá vendo? Qual que é o próximo parâmetro, mas eu tenho que usar vírgula na verdade, tá vendo? Então ó, split, texto, e aqui eu vou usar a função char, porque a função char eu consigo chamar o 13, né, que é a quebra de linha, o 13 e o 10, ou os dois concatenados também, um dos três vai dar certo, tá? Então para quem não sabe, o char 13 é a quebra de linha ali. Então eu estou separando o texto em uma tabela com char 13, né, por char 13. É a mesma coisa de separar para um delimitador qualquer, ok? Quando eu der um executar aqui, galera, vou até tirar também esse exibir mensagem, que eu não estou usando mais aqui, ó. Vou desabilitar, ó, desabilitar, beleza. F5 novamente, para ele rodar tudo. Perceba, no final não aconteceu nada. Então não deu erro, mas, ué, cadê o resultado da expressão? O resultado da expressão, galera, ele não vai para lugar algum. Por quê? Porque
eu tenho que jogar isso em uma variável. Então, um pouco diferente, tá vendo? Porque igual, um definir variável me retorna uma variável. Quando eu uso ações, eles me retornam. Já que a ação do PowerFX, o que acontece? Eu tenho que jogar numa variável resultado com set, por exemplo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar essa variável, definir variável aqui, vou criar um resultado, por exemplo. O valor aqui eu vou deixar nulo, ok? Ó, null. Aliás, null não existe aqui no Ultimate Desktop. É aspas simples. Tinha me confundir. E aqui, galera, o que eu vou fazer? Nesse resultado, eu vou fazer o seguinte, ó. Set resultado com o que vir nesse split. Entenderam? Então eu consigo usar o set, para quem não sabe, né? Para quem não conhece o Apps Canvas, o set é para a gente definir valor de uma variável. Então eu estou definindo o valor de resultado com esse split aqui. Quando eu der um salvar e rodar agora, ele vai me dar um erro aqui, avisando que eu não consigo jogar um tipo tabela em uma variável que antes foi texto, né? Então olha que diferença que é do Ultimate Desktop para o Apps Canvas, que eu conseguiria fazer essa transformação de uma variável de um tipo para outro. Aqui, ele sabe que resultado era um texto, então quando eu jogo uma tabela, ele fala, opa, isso aqui é um texto e você está tentando jogar uma tabela e não deixa. Então eu vou ter que transformar o resultado em tabela. Mas antes, galera, olha que interessante, né? Esqueci de falar e eu mesmo acabei não errando, né? Mas pelo costume coloquei aqui, ó, porcentagem. Quando a gente está usando o PowerFX, o porcentagem aqui não funciona mais, tá? Então se eu colocar 1 mais 1 aqui, isso aqui é como se fosse um texto, beleza? Então, por exemplo, ó, vira um texto. Ele não executa mais a linguagem aqui do Ultimate Desktop que você está acostumado. Então, o que acontece? Se eu quiser fazer 1 mais 1, eu tenho que fazer igual 1 mais 1 e virar um PowerFX. Entenderam? Então, isso é um ponto negativo. Por isso também que no futuro eu creio que os dois vão andar juntos. Espero eu, porque usar só um ou só o outro aí fica meio chato, né? Porque a gente já domina um, já domina o outro. Por que não usar os dois juntos, né? Ficar desenvolvendo coisas diferentes é bem chato. Mas vamos lá. Então, para transformar o resultado numa tabela, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar aqui e jogar no resultado um objeto do tipo tabela, né? Então, eu vou jogar aqui um table e vou colocar um value, por exemplo, 1. Salvar. Então, eu transformei numa tabela o resultado com valor 1. Se eu der um F5 aqui, não aceitou. Tá? E o motivo é porque aqui vai ser uma tabela de textos, aqui é uma tabela numérica, vou ter que alterar. Então ele é bem tipado, você tá vendo? Não deixa você errar nas tipagens dos dados quando você está usando aqui no Ultimate Desktop. Então aqui, por exemplo, teria que ser value 1. Quando eu der um F5 aqui, galera, ele ainda não vai dar. Ele rodou, não deu problema, mas tá vendo o resultado? Não coletou os dados. Por quê? Porque aqui, se eu tenho que jogar numa tabela, eu teria que usar o collect, não o set, né? Então ele não entende que eu quero jogar no resultado. Ele não entende que eu quero jogar no resultado a tabela. Tem que coletar como um clear collect, com collect aqui. Dessa maneira, quando eu der um salvar e der um F5 aqui, perceba, ele coletou aqui no resultado, ó. Tá vendo? Então eu poderia, né? Eu poderia pegar a primeira, a segunda, a terceira linha dessa maneira. Lembra que o desafio inicial era eu quero pegar a primeira linha. Então, por exemplo, como eu preenchi com uma linha, né, eu tinha que dar um clear collect aqui para ele tirar essa primeira linha e depois preencher, né? Então vai limpar e depois preencher. E aí para eu pegar, sei lá, a segunda linha, por exemplo, ó, vamos voltar com exibir mensagem aqui. Agora eu vou colocar nesse exibir mensagem aqui, né, o meu igual index resultado, quero pegar a linha 2, por exemplo, ponto value. Quando eu der um F5 aqui, deixa eu habilitar a ação, a gente vai ver, né, que ele vai pegar, ó, são frutas bacanas. Então, nesse texto eu peguei aqui a segunda linha com PowerFX. Dá para fazer tudo isso direto no Display Message, né? Dá para fazer de outras formas usando só o PowerFX. Só que eu quis demonstrar aqui passo a passo a gente rodando. Quando eu precisar coletar, remover de uma collection, eu uso a expressão. Mas quando eu estiver manipulando e quiser atribuir uma variável, é melhor usar o definir variável, tá, galera? Então, quero jogar um valor numa variável. No Power Apps Canvas, a gente usa set, update context, só que aqui é mais fácil usar o definir variável e jogar já aqui, que funciona melhor. Porque o set, em específico, pelo menos aqui, eu não
não consegui utilizar corretamente da maneira que eu queria. Como vocês perceberam, eu tive que mudar para o Clear College, que é o melhor mesmo para uma tabela, né? Mas a ideia foi demonstrar que você consegue usar um aprendizado de uma ferramenta em outro. Quero saber a sua opinião, você já usou, já tinha testado aqui, vai utilizar o PowerFX em algum desenvolvimento, ou ainda prefere o outro método, o método antigo, o método old school, que é o que eu também ainda utilizo, mas sempre tento trazer todas as novidades aqui para vocês do canal. Bom, meus amigos, vou encerrar essa aula por aqui, espero que você tenha gostado. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra melancia para eu saber que você assistiu o vídeo por completo, deixe seu like, comenta aqui embaixo o seu feedback sobre o PowerFX no Ultimate Desktop, eu gostaria muito de saber mesmo, né, a opinião aí de vocês. E lembre-se, no link aqui na descrição tem os nossos cursos, também tem o nosso Instagram para você poder nos seguir e acompanhar a gente lá de uma forma diferente, né, poder acompanhar a gente diariamente lá. Beleza? Então a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo, valeu e se inscreve.